Olá, pessoal. Meu nome é Sharon, eu sou médica plantonista aqui da UPA Sul do Multi-Hospital. Hoje a gente vai falar brevemente sobre o manejo de cetoacidose diabética, estado hiperglicêmico hiperosmolar. Bom, essas são duas entidades que a gente recebe com bastante frequência no plantão e a gente vai discutir um pouquinho delas com base mais no nosso protocolo institucional que a gente tem, que está na rede da qualidade para todo mundo ter acesso, tá? Então, a definição de cetoacidose diabética é um paciente que vai estar com hiperglicemia, acidose metabólica e cetonemia. E o estado hiperglicêmico hiperosmolar é um paciente que vai apresentar uma hiperglicemia mais grave, acompanhada de uma hiperosmolaridade sem uma acidose significativa. Então, o estado hiperglicêmico hiperosmolar, ele é decorrente dessa glicemia mais alta. Então, é um quadro que geralmente é, é mais insidioso, tem um tempo maior de alteração glicêmica para levar a esse quadro. A cetoacidose já não, ela pode ser um quadro ali que aumenta a glicemia, já começa a produzir ácidos, né, os corpos cetônicos, e aí a gente já entra num quadro de acidose metabólica, então tende a ser uma evolução mais rápida dos sintomas. Então, o quadro clínico, como é que esse paciente pode se apresentar para a gente? A gente tem uma predominância de cetoacidose em pacientes com diabetes tipo 1, né? E o estado hiperosmolar em paciente com diabetes tipo 2. Mas nada impede que o paciente diabético tipo 2 apresente um quadro de cetoacidose. É, inclusive, bastante comum, tá? Como é que esse paciente se apresenta pra gente? Então, ele pode apresentar um quadro de poliúria, polidipsia, polifagia, que são os três P's clássicos da descompensação diabética, né? É um paciente que pode se apresentar com náusea, vômito, dor abdominal, desidratação, fraqueza, rebaixamento do nível de consciência, aí a gente pode entrar numa sonolência, uma letargia, até coma, né? O paciente pode apresentar sinais de infecção sistêmica, que pode ser a causa, inclusive, dessas descompensações, de glicemia, dependendo do nível, né, da gravidade principalmente da cetoacidose, a gente pode pegar esse paciente com uma taquicardia, taquipneia, hipotenso, hipotérmico ou com febre, uma respiração de Kussmaul-Weinlin, então um padrão respiratório alterado, hipotonia e hálito cetônico, principalmente na cetoacidose, que o hálito cetônico é bastante importante. Os fatores precipitantes, então, quando que a gente precisa pensar nisso? Então, paciente com quadro de infecção, né, descontinuação do tratamento, seja ela voluntária ou não. Então, paciente que, às vezes teve um AVC ou tá tendo algum rebaixamento do nível de consciência por algum outro motivo que para de usar a medicação, ele pode evoluir com uma descompensação glicêmica por conta disso. Abuso de álcool, cocaína, trauma, embolia pulmonar, medicamentos, então aí principalmente glicocorticoides, diuréticos, antipsicóticos de segunda geração, interferem na eliminação de glicose, né? E na secreção de insulina e podem alterar o quadro do diabetes desse paciente. Então, problemas psicológicos com transtornos alimentares, gestação e aí o rebaixamento do sensório também, conforme a gente tinha conversado ali já antes. Esse é o nosso fluxograma de manejo, tá? Da cetoacidose do estado hiperosmolar. Ele está disponível no Drive da qualidade, né? Na nossa rede, dos nossos protocolos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, ao longo dos próximos slides. Então, critérios diagnósticos de cetoacidose diabética. A gente precisa ter uma glicemia acima de 200, 250, a maioria dos guidelines traz 250 miligramas por decilitro, um pH menor ou igual a 7,3 ou um bicarbonato menor do que 15, e cetonemia ou cetonúria. Aqui a gente precisa ficar bastante atento para a cetoacidose euglicêmica, que tem aumentado bastante nos últimos estudos, tá? Principalmente por causa do uso de hipoglicemiantes orais. Então, por exemplo, a dapaglifosina, que aumenta a excreção de glicose na urina, e aí o paciente ele evolui com quadro de cetoacidose, mas a glicemia está normal porque ele está eliminando muita urina, muita glicose na urina. Então é um quadro que a gente precisa ficar bastante atento. Então, o paciente está com pH baixo, tem cetonúria, tem cetonemia, a glicemia não está tão alta, mas ele tem um histórico já de diabetes, então a gente precisa pensar numa cetoacidose euglicêmica. O estado hiperosmolar, a gente tem um valor de glicemia mais alto, então aí acima de 600 miligramas por decilitro, um pH sempre maior que 7,3, então lembrando que o estado hiperosmolar não pode ter acidose metabólica, como na cetoacidose, e a osmolaridade vai estar aí acima de 320 miliosmol por quilo. A avaliação inicial desse paciente vai precisar, então, da história do exame físico para a gente tentar entender quais os possíveis desencadeantes desse quadro. Gasometria. Aqui lembrando que a gasometria não precisa necessariamente ser arterial, tá? A gente é um exame que é doloroso, que é mais difícil de coletar,
E a gasometria venosa, ela nos dá o pH e o bicarbonato, que é essencialmente o que a gente precisa saber para manejar esse paciente com cetoacidose. Logicamente, um paciente com quadro respiratório associado, desaturando, aí a gente vai precisar dos gases, aí de fato gasometria arterial. Mas lembrando que se for um quadro que a gente estiver pensando puramente em, por exemplo, um paciente diabético que parou de usar insulina, a gente está pensando só na cetoacidose pura, pela descontinuidade do tratamento, a gente pode fazer a gasometria venosa. Além disso, a gente precisa coletar os eletrólitos, sódio, potássio, parcial de urina, porque além de precisar fazer esse rastreio infeccioso, a gente precisa avaliar a cetonúria, né, que é um dos critérios diagnósticos, manter sempre controle de HGT de 1 em 1 hora, e aí raio-x de tórax e as culturas quando indicadas, principalmente quando a gente estiver pensando nessa questão de avaliação infecciosa. Os três pilares principais do tratamento da cetoacidose e do estado hiperosmolar, então, são o principal deles é a reposição volêmica. Esses pacientes são pacientes que, por conta da poliúria, eles perdem muito líquido, então são geralmente pacientes bastante desidratados, e aí, principal medida no início do tratamento é fazer uma reposição volêmica mais agressiva, tá? Na primeira hora, a gente pensa em soro fisiológico ou ringra lactato, 1 litro a 1,5 litro nessa primeira hora. Lembrando de ter bastante atenção dessa hidratação venosa em idosos, em cardiopatas, então a gente precisa vai fazendo em alíquotas e reavaliando, né? Não bota correr 1,5 litro e deixa o paciente lá sem reavaliar. A gente precisa ver o quanto desse líquido o paciente vai tolerar. Geralmente eles toleram bem por conta do quadro de desidratação, mas a gente precisa ter esse cuidado. A segunda parte do tratamento, o segundo pilar é a correção do potássio. Então, a gente, quando faz insulina no paciente, a gente acaba mexendo junto no potássio sérico desse paciente. Então, a gente, antes de fazer qualquer medida de insulinoterapia, a gente precisa saber o valor do potássio. Então, não adianta o paciente chegar, a gente hidrata e já faz a insulina. Não, a gente precisa dosar o potássio primeiro. Senão, a gente pode incorrer aí em arritmias fatais e não é o que a gente tá tentando fazer nesse caso de, né, não piorar o quadro do paciente. Então, quando a gente tiver o valor do potássio, se o potássio estiver abaixo de 3,3, a gente não inicia insulina, a gente vai começar a reposição do potássio. Isso é feito diluindo uma ampola de KCl 19,1%, que tem 10 ml, né? Vai diluir uma ampolinha em 500 ml de soro fisiológico, vai correr em bomba em 1 hora. Se o potássio estiver entre 3,3 e 5,2, a gente pode começar a insulina, mas a gente vai repor potássio também. Da mesma forma, a gente pode repor potássio, então, uma ampola, né, 10 ml de KCl 19,1%, em 1 litro de soro fisiológico, pode correr aí mais ou menos em 1 hora. E a gente vai sempre lembrar de tentar manter esse potássio entre 4 e 5, dosando esse potássio aí de 2 em 2, 4 em 4 horas, mesmo quando a gente não for fazer reposição do potássio, a gente precisa fazer esse controle. Se o potássio estiver acima de 5,2, então a gente pode começar a insulina sem fazer a reposição de potássio. Lembrando que vai fazer insulina, vai fazer reposição de potássio, a gente precisa estar dosando eletrólitos a cada 2 ou a 4 horas, tá? Como é que a gente faz a insulinoterapia nesses pacientes? A gente pode fazer uma dose de insulina em bolos, 0,1 unidade por quilo. Isso é bastante controverso. Algumas diretrizes atuais já tiraram esse valores de insulina em bolos antes do potássio, isso era bastante feito antigamente. Hoje isso já é um pouco mais controverso, tá? Por conta exatamente dessa questão das arritmias. E aí, como é que a gente vai fazer essa reposição de insulina em bomba? Então, a gente vai diluir 100 unidades de insulina regular em 100 ml de soro. Isso vai nos dar uma solução de 1 unidade por ml. E aí, a gente vai correr para o paciente 0,1 unidade quilo-hora, tá? A gente vai ajustar essa insulina conforme a resposta glicêmica do paciente. Então, se o paciente baixar em 1 hora aí, menos de 50 pontos no HGT, a gente vai dobrar a dose da infusão. Se ele baixar entre 50 e 70 de HGT, a gente mantém a velocidade de infusão. Se ele baixar, perdão, mais de 70 unidades, a gente vai reduzir a infusão em 50%, porque a gente não quer baixar essa insulina de forma muito abrupta também. Quando que a gente vai pensar em suspender a questão da insulina em bomba de infusão? Então, o nosso alvo para cetoacidose diabética é uma glicemia de 200 e para o estado hiperosmolar 300, tá? Nesse momento, a gente vai trocar o soro para soro glicosado com NaCl, tá? Mais ou menos ali entre 150 e 200 ml hora. E aí a gente vai reduzir a insulina para 0,02 a 0,05
unidades por quilo hora, mantendo o HGT aí entre 150 e 200, tanto na cetoacidose quanto no estado hiperosmolar. Quando é que a gente vai fazer bicarbonato? A gente só faz bicarbonato se o pH estiver abaixo de 6,9, tá? E a gente vai diluir 100 mEq, que dá 100 ml de bicarbonato em 400 ml de água destilada. Vai correr isso em bomba de infusão em 2 horas. E a gente pode repetir isso até que a gente tenha um pH acima de 7. Então, a gente precisa pensar que, além da questão da dos eletrólitos que a gente precisa estar seriando nesse paciente durante o manejo. A gente precisa dosar também a glicemia sérica e dosar fazer a gasometria para a gente avaliar pH e bicarbonato. Lembrando, como é um exame que a gente vai fazer repetidamente, mais interessante que a gente faça a gasometria venosa do que arterial, que é um exame mais doloroso, mais chato de coletar. Quando que a gente vai pensar em suspender a insulina? Então, na cetoacidose, uma glicemia abaixo de 200, um pH acima de 7,3, bicarbonato acima de 15 e um paciente bastante alerta, aceitando alimentação via oral. A gente vai pensar em suspender essa insulina em bomba de infusão. No estado hiperosmolar, a gente tem como ponto de corte uma glicemia menor ou igual a 250, uma osmolaridade menor que 315 e também paciente alerta e tolerando o VO. E aí, o que que a gente faz? A gente vai iniciar a dieta via oral, né, para esse paciente, vai fazer insulina regular 10 unidades subcutânea, vai aguardar aí em torno de 1 a 2 horas antes de desligar a bomba de infusão, após essa aplicação da insulina regular subcutânea. E aí a gente vai começar em IPH 0,6 unidades por quilo, divididos em 2 doses. Geralmente uma dose antes do café da manhã e uma dose ali por volta de 22 horas antes de dormir, tá? Que a gente precisa de monitorização contínua? Então, além dos sinais vitais do paciente, né, um paciente cetoacidose é um paciente grave, potencialmente fatal, ele precisa estar geralmente em leito de reanimação para ser monitorizado, tá? HGT de 1 em 1 hora, eletrólitos e gasometria de 2 a 4 horas, né, de 2 em 2 a 4 em 4 horas. O balanço hídrico, então, precisa fazer controle de diurese. E o eletro sempre que a gente tiver alguma alteração de potássio. Então, o potássio aumentou muito, baixou muito, a gente precisa do eletro para avaliar essa questão das arritmias decorrentes de alterações do potássio. Quando a gente for finalizar esses pacientes, então, para fins de auditoria e de a gente fazer a avaliação das condições do protocolo e desses pacientes, a gente tem preferencialmente para cetoacidose diabética o CID E141, que é diabetes mellitus não especificado com cetoacidose, e para estado hiperosmolar o CID E146, diabetes mellitus não especificado com outras complicações especificadas. Acho que é isso, de maneira bem breve, bem sucinta. A gente vai fazer algumas atualizações do nosso protocolo, e aí, quando a gente estiver com isso pronto, a gente traz uma nova revisão, e aí estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida eventual aí dos colegas. Obrigada.